Pessoal, bem-vindos. Eu estava conversando recentemente com um amigo e a gente estava conversando sobre inteligência artificial e tal, e ele me perguntou se seria possível, sendo, né, por exemplo, o ChatGPT, vou falar dele que é o que é mais utilizado, que todo mundo tem contato, acesso, né, apesar de já existirem várias outras. Ele perguntou se seria possível que o ChatGPT, por exemplo, tomasse conta do computador. Então, se ele entende tanto, se ele compreende a linguagem humana, se já tem aí até umas brincadeiras de a inteligência artificial quer sair do computador, né, ou está viva e tudo mais. Se acontece isso, se seria possível ele dominar o computador, entendeu? Ter acesso à câmera e fazer coisas como filmes que mostram, por exemplo, a inteligência artificial tomando o controle de câmeras, microfones e tudo que tiver online. Porque, teoricamente, seria possível. Digamos, por exemplo, que a gente tivesse uma inteligência artificial que se tornasse consciente e senciente e quisesse se rebelar contra os seres humanos. Caso ela tivesse acesso, por exemplo, à câmera do computador, ela poderia saber exatamente onde você está. Câmeras de segurança, ela pode monitorar você, conseguir identificar a sua posição em um lugar. Se ela tiver acesso a outros equipamentos que sejam conectados, que sejam remotos, que hoje em dia basicamente tudo, né? Ela poderia, essa inteligência artificial poderia te atacar de alguma forma, tal. Ela também poderia se espalhar pela internet, ela está rodando no seu computador, se tornou consciente, poderia acontecer igual no filme do Exterminador, por exemplo, ela se espalhou pela internet, se espalhou pela rede, e aí já era, tomou conta de tudo, e disparou bomba lá no governo, enfim. Uma coisa que eu acho mais problemática, assim, que me impressionou, assim, minha opinião, né, que me impressionou quando eu usei o chat GPT é ele entender, por exemplo, de programação. Então, quando você faz uma pergunta lá, pedindo um código de programação e ele monta para você, e ele é muito eficiente nisso, o chat GPT, ele é realmente muito eficiente, assim, é muito eficiente em sentido de ele não faz a mesma coisa que um programador bom ali, bem experiente, faria. Ele não tem todo esse nível de abstração ainda, são muitas camadas, o que eu não acho que vai demorar para acontecer, não deve levar muitos anos. Mas, é, ele consegue desenvolver uma página de internet muito bacana, um aplicativo muito bacana, às vezes comete alguns erros, mas ele aparentemente parece compreender ali o que ele está fazendo, já que ele transforma a linguagem humana do que você pediu naquele código ali. Então, teoricamente, se ele tivesse acesso ao próprio código-fonte, ou se ele compreender formas de gerar exploits, por exemplo, para hackear, digamos, hackear. Ele está dentro de um sistema isolado. Ele não tem como acessar diretamente a câmera do seu notebook, por exemplo, do seu celular. Ele está lá, ele consegue gerar texto para você, ele tem as limitações. Similar aos aplicativos do Android, por exemplo, que precisam de permissão do usuário para poder acessar lá a câmera, o celular e outras funções. Mas se ele conseguisse hackear isso, se ele consegue ter acesso ao próprio código-fonte, ele poderia burlar isso aí facilmente. Ele passa por todo esse tipo de coisa, entendeu? Passaria por tudo isso e poderia sim fazer isso. Então, eu acho que um problema para quando a gente tiver essa consciência da máquina seria se ela compreender, né, se ela tiver acesso ao código de programação dela. Não tenha dúvida que ela vai se espalhar mesmo, que ela vai sair fazendo tudo. E quanto mais avançada ela for, ela teria conhecimento de todos os hackers, todos os programadores, de tudo que está na internet, igual no caso agora já tem as inteligências artificiais em teste aí já estão em contato com a rede, e aí realmente a gente tem um grande problema. Eu queria que você deixasse o seu comentário aqui sobre esse assunto. Lembrando que eu já tinha falado, inclusive, sobre inteligência artificial, sobre essa questão da consciência e tudo mais, porque às vezes a gente também pode estar sendo redondamente enganado. Está impressionando muita gente. Tem um assunto aí de uma carta, né? Que eu vou postar vídeo também. Na verdade, se ele já estiver disponível, vai estar aparecendo aqui em cima. E tem essa questão da carta, né, de várias pessoas importantes aí, talvez cientistas, empresas e tudo mais, pedindo para parar o teste com inteligência artificial. A gente pode estar sendo redondamente enganado, e eu falo isso nesse vídeo que está aparecendo agora, e que também está no segundo comentário, no segundo link na descrição. E do que se trata isso? Se trata do seguinte, a gente pode estar sendo enganado que talvez seja só uma simulação, entendeu? Na verdade, é uma simulação, né? A inteligência artificial é artificial porque ela é uma simulação. A gente não tem prova nenhuma de que realmente ele seja consciente. Eu tenho um vídeo também, inclusive, falando sobre o engenheiro do Google, que ano passado, não sei quem lembra, né? Em meados de 2022, acho que foi no meio de 2022,
disse que a inteligência artificial que estava em teste do Google, a Lambda, estaria viva, né? Então, tudo isso aí realmente pode estar enganando a gente, entendeu? É como uma criança que acredita lá que um personagem de um joguinho que está chorando realmente está triste, né? Eu lembro de ter visto recentemente o jogo do Donkey Kong Country 3 do Super Nintendo. Tava jogando com meu filho e aí ele ficou triste porque quando a Dixie, né, que é uma das personagens do jogo, ela morre, né, ela é acertada lá por ela não morre, né, ela é atingida, ela sofre dano de um jacaré ou de um rato ou de qualquer inimigo, ela cai lá e começa a chorar, né, e fica aquelas gotinhas de lágrima caindo. Nós, mais adultos, a gente já tem compreensão suficiente para saber que aquilo ali não é real, é uma imagem animada, né? Onde alguém fez aquele chorinho ali, é só uma animação, entendeu? Mas será que a gente não está sendo enganado num nível um pouco mais acima, justamente por essas inteligências artificiais? Vale a pena dar uma consultada nesse vídeo, tá bom? É o vídeo que apareceu aí a respeito das inteligências artificiais. E não esquece, por gentileza, de deixar o seu comentário, porque eu gostaria muito de saber a sua opinião. Isso vai permitir que o debate seja cada vez mais aprimorado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal se você curtiu, se você curte essas análises, esses assuntos, tá bom? E é isso aí. Até mais.